que a Sagrada Escritura, ela tem palavras assertivas para nós, né? Às vezes a gente fica lendo outras coisas, né? Outras mensagens, mas a gente não vai para a palavra, né? Olha essa segunda leitura de hoje. Essa segunda leitura de hoje, ela tinha que ser ruminada, ela tinha que ser bem meditada todos os dias, assim, sabe? Na nossa vida. Santificar em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança. Fazei, porém, com mansidão e respeito e boa consciência. Olha só. E aí depois ele ainda segue. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se essa for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Se Cristo morreu por nós, uma vez por todas, por causa dos pecados, Cristo, o justo, deu a sua vida por nós que somos injustos. Essa é a proposta da palavra de Deus. É fazer acender em nossas vidas, em nossos corações, um estilo de vida. Porque a gente sabe que nós estamos vivendo em momentos difíceis. A gente sabe que nós não estamos com muita firmeza. Mas a palavra do Senhor, ela é a nossa força. Ela é a nossa esperança. Por isso que nós ouvimos na primeira leitura o início da ação evangelizadora da igreja, que agora não está mais dentro de Jerusalém, agora está fora. E por ela sair, ela leva o quê? A palavra de Cristo. Lembra alguns dias atrás, quando Jesus estava com os discípulos estavam em casa, fechada a porta, Jesus entrou no meio deles e disse, lembra disso ou não? A paz, isso. E novamente diz, a paz esteja com cada um de vocês. E depois soprou sobre eles o Espírito Santo. Então a nossa igreja, a nossa ação missionária, a nossa ação evangelizadora, ela não pode ficar restrita, fechada. Ela tem que ir ao mundo. E aí na primeira leitura de hoje, nós ouvimos o que Filipe, que era o diácono, e a função do diácono não era impor as mãos, mas era anunciar a palavra e batizar. Ele vai a Samaria. O que era Samaria mesmo? Era um povo religioso. Era um povo pagão. Era um povo que ainda não tinha acolhido a proposta de Jesus. Era um povo, podemos dizer assim, que não pertencia ao grupo dos judeus. Se há alguns dias atrás, por isso que é importante a gente ler os Atos dos Apóstolos nesse tempo pascal, porque vai haver um conflito entre os cristãos vindo do judaísmo e os cristãos vindo do paganismo. A dificuldade é muito grande em aceitar o diferente, porque os judeus, eles estão baseados aonde? Na lei do Moisés. Então eles eram religiosos. Só que a proposta de Jesus, ela não é para um grupo, ela é para todos, para que todos tenham vida e a mudança. Lembra que nós rezávamos sobre Jesus apresentando-se como bom pastor? Então, de repente, o evangelho começa a ser difundido. Só que muita coisa acontecia lá. E os cristãos de Jerusalém começaram a perceber que lá, na Samaria, muitas coisas boas tinham acontecido. Quais coisas boas tinham acontecido lá? Porque, primeiro, eles eram unânimes. Significa, eles estavam juntos para escutar a palavra. Quando eu cheguei hoje de manhã aqui, eu não vi ninguém aqui, eu falei para as meninas lá embora, vou embora, né? De repente começou a chegar gente, falei, mas será que hoje, no domingo, né? Ou seja, o domingo para nós, cristãos, devia ser um domingo da expectativa. Eu preciso ir, eu preciso escutar a palavra de Deus, eu preciso saber o que essa palavra de Deus vai falar em mim, para que eu consiga
terminar a minha semana, para que eu comece a viver a minha semana, viver nessa paz, viver na esperança. E lá em Samaria, todos eram unânimes para escutar a palavra de Deus e viam também os milagres que aconteciam. Dos muitos processos saíam os espíritos maus, numerosos paralíticos e aleijados também foram curados, e com grande alegria naquela cidade. Era grande alegria naquela cidade. E às vezes a gente acha aqui que a alegria é a gente ficar fazendo festa. Não. A grande alegria aqui é uma comunidade, é uma cidade que se motiva todos os dias. Mesmo diante, como diz Santa Paulina, mesmo diante dos ventos contrários, o amor de Deus precisa continuar nos infundido. Há muitos paralíticos e muitos cegos, há muitas pessoas ainda com o espírito mau. E nós só vamos conseguir fazer isso pela força da palavra. Por isso que Jesus lá no Evangelho diz, eu não vos deixarei órfãos. Porque ele percebe que os discípulos ficam entristecidos. Eles percebem que os discípulos falam, mas será que nós vamos dar conta de seguir adiante com esse propósito de propagar, de proclamar o reino de Deus? Às vezes, nós encontramos isso na família, né? Quando o jovenzinho sai da família, do papai e da mamãe e vai casar. E agora? É ele que tem que lutar pelo trabalho, é ele. E de repente a gente surge, será que vou dar conta? Os discípulos também sentiram esse medo. Nós também sentimos o medo. E sinceramente, não há problema nenhum sentir medo. Sabe por quê? Quando nós sentimos medo, nós damos dentro de nossas vidas, dentro dos nossos corações, a oportunidade para que a força e o conforto e o consolo de Deus haja em nós. Se na primeira leitura, Filipe, após o anúncio da palavra, e ele batizou muitas pessoas, mas ele não podia, aqui não fala da confirmação, assim, da palavra crisma, mas aqui a gente entende por que nós somos crismados. Porque é uma diferença interessante, nós sabemos, da igreja do Oriente, da igreja do Ocidente. Na igreja do Oriente, quando uma criança nasce, ela já recebe o batismo, o crisma e a Eucaristia. Recém-nascido já faz a parte sacramental. Só que, ouvindo hoje, na primeira leitura, Filipe anunciou, pregou, e ele ainda não podia, eles não tinham recebido o Espírito Santo. Foi preciso ser enviados para lá 2 personagens, Pedro e João. Eles foram e fizeram a celebração do crisma. Impuseram-lhe as mãos e conferiram a eles o Espírito Santo. Nós, quando batizados de criança, não recebemos, aliás, recebemos o Espírito Santo, mas ele é manifestado em nós pela confirmação. E quem podia fazer isso? O bispo, que é o sucessor dos apóstolos. Olha como que a nossa igreja ela tem uma história interessante. A gente não faz um rito por qualquer rito. A gente faz um rito fundamentado. E os apóstolos então vão e lá confirmam. E todos recebem o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo, que quando nós recebemos, nos dá? A verdade. E a verdade leva-nos a guardar os mandamentos. E quais mandamentos? Não são os 10. Não são os 615 leis que estão lá no Antigo Testamento, na lei mosaica. Mas 2 mandamentos cruciais que Jesus diz. Amar a Deus e ao próximo. Está meio duvidoso isso. Ou é o frio que está tampando a garganta? Qual que é mesmo? Justamente. Né? Então, esse Espírito, o Espírito Santo, faz isso conosco. Ele nos faz com que nós sejamos morada de Deus. Olha só. E aí, não é mais um espírito de confusão, mas um espírito da verdade. E quando nós recebemos o Espírito da verdade,
nós também anunciamos a verdade. Mas Jesus faz aqui uma proposta para nós. Ele diz que nós temos que guardar os seus mandamentos. Não basta apenas saber, é preciso guardá-lo. E guardá-lo significa vivê-lo no dia a dia. Então, esse caminho que Jesus propõe, parece para muitos um caminho de fracasso, que não conduz nem à riqueza, nem ao poder, nem ao êxito social, nem ao bem material. Parece não dar sabor na vida dos homens do nosso tempo. No entanto, Jesus garante que é nessa identificação com Cristo e é nesse caminho de amor e de entrega que nós, de fato, iremos encontrar a paz e também a felicidade plena e definitiva. Jesus promete e dá a cada um de nós o envio do defensor. A palavra paráclito significa também caminhar do lado. Jesus não nos deixa caminhando só. Eu sei que muitas vezes, por causa de uma doença, ou da perca de uma pessoa na família, ou um sofrimento vivido, seja por N razões, de vez em quando nós sentimos desamparados. A gente sente, é comum isso. E está tudo bem também sentir isso. Porque, eu volto a dizer, todas as vezes que a gente acolhe esse sentimento, seja de abandono, seja de medo, seja de insegurança, ou qualquer outra coisa, nós possibilitamos e nós damos oportunidade de nós buscarmos outra coisa. E aí então, a força da igreja, da ação missionária da igreja, de levar cada um de nós ao verdadeiro caminho, que Jesus já se apresentou domingo passado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, se nós não formos unânimes na escuta da palavra, se nós não permitirmos que a força da palavra entre dentro dos nossos corações e retire os espíritos maus, para que o Espírito de Deus possa morar em nossos corações, é preciso que os espíritos maus que existem dentro de nós também saiam. Vamos usar a nossa imaginação. Imagine que eu tenho aqui um copo, uma jarra cheia de água suja. E imagine que eu tenho do outro lado aqui uma outra jarra com água branca. Essa água limpinha do que está aqui é o Espírito Santo. Essa água suja que está aqui são os espíritos ruins que eu tenho dentro de mim. E quando eu pego e recebo o Espírito Santo e jogo dentro de mim, o que acontece? Renova. Não é isso? Renova. Tinha que ter uma demonstração aqui, né? Mas vocês são bons de imaginação. São. Né? Então imagina aqui, na direita o Espírito Santo. Na esquerda os meus pecados, os espíritos maus, a minha paralisia, a minha cegueira, a minha surdez. Quando eu clamo, vem Espírito Santo. Eu derramo sobre mim, esse que está aqui, ele vai se enchendo, e ele vai se transbordando, ele vai se renovando, e ele vai se transformando. É isso. É isso. É o Espírito de Deus que nós precisamos clamar para dentro de nós. Por isso que Jesus, nessa semana, ele falava, vocês devem ter escutado o Evangelho dessa semana, quem permanece em mim, eu permanecerei em vós. E os ramos que estiver ligado à videira vai dar o quê? Frutos. Sem mim, nada podeis. Entende? Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, a essência da nossa vida de comunidade,
Mas, padre, lá na minha casa eu rezo. Eu tenho um altarzinho de Nossa Senhora. Eu tenho. Tudo bem, meu querido, está tudo certo, isso mesmo. Só que a gente tem que estar mais unido naquilo que a primeira leitura nos chamava a atenção. Porque aí a gente se torna mais forte. E não mais órfãos e nem abandonados. Eu fico aqui pensando, quantas coisas nós temos que fazer? Quantos lugares nós temos que estar? Por isso que a igreja, ela é apostólica. Ela é católica. Você sabe o que significa católico? Significa universal. E aliás, se você pegar lá no Novo Testamento, você vai ver umas cartas que são escritas por Paulo, que é escrita direcionadas, e nós vamos ver também as cartas católicas, que é 1º, 2º, 3º João, 1º, 2º Pedro, Judas. Significa que aquela carta foi escrita para todos os cristãos. Então, às vezes os nossos irmãos protestantes, eles também são católicos. Porque a palavra de Deus, ela é anunciada a todos. E esse termo católico, no início da igreja, nasceu justamente para isso. Para entender que nós somos universal. Por favor, não aquela, né? Nós somos universal. Nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Tudo certo? Vamos ficar unânimes? Sei. Vamos permanecer firme na palavra? Né? Vamos guardar os mandamentos de Deus? Né? Vamos amar ao outro? Então, é isso aí. De vez em quando, quando a gente fala amar o outro, a gente já, né? Mais ou menos, né? Mas, como diz a palavra, como diz São Pedro, né? Pois será melhor sofrer praticando o bem, se for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.